Hoje nós vamos falar de um tema que está aí na moda, né? Que está em alta, que são os cigarros eletrônicos. Primeiro eu queria falar um pouquinho da nicotina. A nicotina, na verdade, ela é a substância que vicia no cigarro comum, né? Ela é a substância que atua no nosso sistema nervoso central, no nosso cérebro, num local específico chamado zona de recompensa. Esse local, ele produz um neurotransmissor, uma substância chamada dopamina, que talvez você conheça, e ela é a fonte do prazer. Todas as vezes que você tem prazer com uma substância, por exemplo, psicoativa, é porque esta substância ela aumenta a produção de dopamina e você sente aquela sensação de prazer. A nicotina é assim, ela promove sensação de bem-estar, ela promove melhora no seu estado de humor, ela ajuda você a controlar as suas emoções negativas, por isso que as pessoas ficam dependentes. Porque a ação da nicotina é muito boa, convenhamos, né? Mas tem a questão da dependência. Essas sensações gostosas que você sente, que o fumante sente, ela cria dependência, cria o vício. E aí é que vem o difícil depois, abandonar o vício, porque isso causa síndrome de abstinência. E a síndrome de abstinência deixa a pessoa irritada, deixa a pessoa ansiosa, deixa a pessoa deprimida, aumenta o apetite, por isso que muita gente que para de fumar engorda, quando fumava magrinho, porque ela ajuda inclusive a cortar o apetite, mas depois que para, né, começa a comer mais. Então a nicotina faz isso tudo, e mais, quando a pessoa larga o cigarro, principalmente se ela abandona de um dia para o outro, logo em seguida vem a fissura, que é aquela vontade enorme de fumar, e a deixa completamente insegura, né? Às vezes não consegue dominar esta vontade e aí acaba retornando ao vício. O cigarro não tem só nicotina, óbvio. A queima do cigarro, estou falando do tradicional ainda, ela gera em torno aí de 4.000 substâncias ou mais, mas a principal substância que gera a dependência é a nicotina. As outras não fazem bem, definitivamente. São, na sua grande maioria, cancerígenas. Com relação aos cigarros eletrônicos, eles foram, na verdade, criados como um dispositivo para entregar nicotina. Você pode me dizer o seguinte: não, existem aqueles que não têm nicotina, aqueles vapores isentos de nicotina. Aí que tá. Será que não tem mesmo nicotina? As pessoas que usam esses cigarros, eles não se consideram fumantes. Eles são chamados de vaporizadores ou vapors, alguma coisa parecida com isso. Esses vapores são gerados a partir de soluções que contêm nicotina, água, aromatizante, entre outros aditivos. Por isso que, teoricamente, esse cigarro ele não emite aquele cheiro desagradável. A gente sabe que o cigarro comum é cancerígeno. Aliás, em torno aí de 80% a 90% dos diagnósticos de câncer de pulmão têm relação com o fumo. Mas a pergunta é, porque tem gente que diz, não tem problema, porque não é cancerígeno. Será que não? Bom, vamos lá então tentar entender. O que libera ali naquela combustão, naquela queima? Libera, por exemplo, algumas substâncias como o propilenoglicol. E o propilenoglicol, ele é cancerígeno para o ser humano. Então já tem uma substância cancerígena aí. Além disso, tem glicerol, que causa pneumonia. Tem o etilenoglicol, que é irritante para os olhos. E em altas concentrações, o etilenoglicol pode causar cefaleia, tontura, fala arrastada, até mesmo convulsão e perda de consciência. E dependendo, pode até levar ao coma e à morte. Ele também possui efeito teratogênico. O que é isso? Mulheres em período de gestação não podem usar, porque causa má formação ao feto, assim como o cigarro comum. E o uso a longo prazo, a exposição a longo prazo ao etilenoglicol, pode causar problemas renais e problemas no fígado. Também tem a liberação de acroleína, que causa problemas respiratórios e problemas cardiovasculares. Também tem o formaldeído e o acetaldeído, ambos cancerígenos. E o que falar dos metais pesados?
alguns também estão presentes, como o chumbo e o cádmio, e pior, em concentrações elevadas. Ambos cancerígenos também, e também podem causar mal, pode acumular-se no corpo por muitos anos e causar outros problemas. Portanto, dizer que o cigarro eletrônico não é cancerígeno ou que não faz mal, está muito além disso. Eu estou citando apenas algumas substâncias. Existem muitas outras que são tão perigosas ou até mais do que essas que eu acabei de citar aqui. Mas alguns dizem que é um produto sem nicotina. Inclusive existe aí alguns vaporizadores, né, desses aí, algumas soluções para esses vaporizadores que alegam não ter nicotina. Deixa eu te contar uma coisa então. A FDA, a Anvisa, né, lá dos Estados Unidos, ela fez uma pesquisa e não tem muito tempo. E ela pegou esses refis aí que dizem que não tem nicotina e todos eles tinham baixas doses de nicotina. Aliás, apenas um não tinha, o resto todos tinham. E sabe que faz sentido? Porque a indústria, aqui para nós, ela tem interesse em que a pessoa se torne um dependente. É com a dependência que ela garante ali o seu lucro, a sua venda. Quanto mais dependente, maior a chance de sucesso do seu produto. Porque dizer que não tem nicotina, tem que saber se de fato não tem. Não foi isso que as amostras pesquisadas pela FDA encontraram. Ok, tem muitas pessoas que alegam que usam o cigarro eletrônico para parar de fumar o cigarro tradicional. Eu quero parar de fumar, mas como eu disse no início, de fato, parar de fumar não é uma coisa fácil. Então, eu vou usar o dispositivo eletrônico para deixar de fumar. Beleza, esse assunto é polêmico, tá? Porque tem aqueles que defendem e tem aqueles que dizem que não é para fazer isso, que não concordam com esta ideia. Primeiro, aqueles que defendem dizem que é uma reposição de nicotina. Então você consegue ir largando o vício lentamente, é um alívio da dependência e também da dependência comportamental e psicológica. Ok, é uma defesa, mas aqui no Brasil, por exemplo, não é a primeira linha para tratamento de tabagismo. A primeira linha são os adesivos de nicotina, aqueles que você vai colocando e vai diminuindo a dose de nicotina até zerar. Também existem gomas, pastilhas e a bupropiona, um medicamento antidepressivo. O problema do uso do dispositivo para deixar o tabagismo é um pouco controverso, sabe por quê? Porque tem se observado o contrário. Jovens que começam a usar esses dispositivos, na verdade, tem 3 vezes mais risco de experimentar o cigarro comum e 4 vezes mais risco de se tornarem dependentes do comum. Então, como é que você vai usar uma coisa para abandonar um vício se ela te leva, na verdade, àquele vício? Esse é um problema. Muitos jovens que estão experimentando aí pelo modismo estão passando do eletrônico e indo para o comum, o tradicional. Muito pelo contrário, tem aumentado o vício. Então, isso não cola. Você pode até dizer isso, mas não está colando, porque o que mostram os dados é algo diferente disso. É um aumento do consumo do cigarro comum e não uma diminuição. E para encerrar este vídeo, eu gostaria de dizer uma coisa para você. Esses dispositivos eletrônicos, eles não são aprovados pela Anvisa. Eles são comprados por aí, pela internet afora, mas eles não foram aprovados. E até sabe por quê? Porque não tem dado suficiente. Esse cigarro é relativamente novo. Então a gente não sabe, a gente sabe que ele faz mal, mas ele pode fazer muito mais mal do que a gente pensa. E não está aprovado para o consumo pela Agência de Vigilância Sanitária. Portanto, fique esperto, preste atenção, porque de fato este cigarro pode não ser tão bom quanto tem se dito por aí. Aliás, se bobear, ele pode ser até pior do que o tradicional. Abra o olho. Valeu, um grande abraço, espero você aqui para o nosso próximo conteúdo. Até mais.